O joio ainda existe? Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 25, Nova Versão Internacional. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, eleitos de Deus, o trigo do Senhor. Vocês são trigo, nós somos, né? O trigo do Senhor, a boa semente, igreja sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desse assunto que é muito importante, porque tem havido uma distorção muito grande em relação ao Evangelho. E veja, essa distorção ela tem 2 aspectos. Tem o primeiro aspecto, que é o que eu chamo particularmente de universalismo pleno. Irmão Cristiano, o que é universalismo? É a ideia de que todos os homens, 100% dos homens individualmente, desde Adão, o primeiro, até o último homem que existe hoje, o mais recente que nasceu, vamos dizer assim, né? Ou seja, todos os seres humanos individualmente foram salvos na cruz, né? Então esse seria o universalismo pleno. Só que com o tempo, com a revelação, inclusive, da questão do ano 70, da segunda vinda de Cristo já consumada, né? A escatologia consumada, como nós defendemos aqui em nosso ministério, houve o surgimento de um segundo raciocínio, que seria, então, o universalismo parcial. Irmão Cristiano, o que é universalismo parcial? Bom, o universal, como eu falei, é aquele que diz que todos os homens, desde Adão, foram salvos e são salvos. E há aqueles que dizem, com o raciocínio do ano 70, que com o advento da segunda vinda de Cristo já consumada, ali houve o fim definitivo do joio, da má semente, dos filhos da perdição, e a partir do ano 70 todos se tornaram filhos da salvação. Alguns dizem que foi a partir da cruz, ainda tem esse detalhe, né? Eu estava me esquecendo. Desse tal universalismo parcial, há aqueles que dizem que foi a partir da cruz e há aqueles que dizem que foi a partir do ano 70. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, irmão Cristiano, eu estou novo na graça, estou aprendendo agora. O que é essa questão de ano 70, etc. Veja, gente, nós defendemos aqui em nosso ministério que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Veja, este é o raciocínio mais coerente dentro dos textos bíblicos. A Bíblia nos aponta que a segunda vinda de Cristo, a vinda do reino, né, a parousia de Jesus, ou seja, a sua segunda vinda, a primeira foi quando ele se manifestou, né, em carne como Jesus de Nazaré, e a segunda vinda então foi a parousia, a sua segunda manifestação, a segunda vinda como juiz sobre Israel e sobre a humanidade como um todo, né? Ele veio cumprir o seu chamado, concluir, né, o seu chamado messiânico, e ali ele assumiu o seu trono de glória eterno, por isso que hoje ele é Jesus Cristo, Deus sobre todos, né? E ele veio também para julgar Israel fisicamente, o Israel da carne, né? E trouxe também o juízo no sentido espiritual para toda a humanidade, tá? Então, veja, nós entendemos, porque para nós isso é muito claro, tá? E o texto bíblico aponta para isso, né? Como eu estava dizendo, o texto aponta para a segunda vinda sendo muito breve em relação àqueles tempos, tá? Veja, não é muito breve em relação ao nosso tempo, não. É muito breve em relação aos tempos bíblicos da igreja primitiva. Todas as palavras ali relativas à parousia, a segunda vinda, né, de Jesus, sempre diziam brevemente, né? O próprio Apocalipse, você vê no primeiro versículo, está assim, ó, as coisas que brevemente devem acontecer. Por isso que é um grande equívoco, e esse grande equívoco está espalhado aí em quase que todas as chamadas igrejas, as denominações, né? Há esse equívoco no meio deles que dizem que o Apocalipse fora escrito depois do ano 70. Né? Ele teria sido escrito por volta, sei lá, do ano 98, próximo do ano 100. Gente, isso não faz sentido algum. Vamos dizer que o Apocalipse fora escrito no ano 96, 97, como alguns dizem, né? Próximo do ano 100. Ali diz no primeiro versículo que as coisas aconteceriam brevemente.
E como já estudamos aqui algumas vezes, a palavra breve, brevemente no grego, sempre apontava para um curtíssimo período de tempo, né? E veja, não tem aquela história de que 1000 anos para Deus é como um dia. Gente, aquelas palavras foram para seres humanos. É claro que o tempo de Deus é outro em relação ao nosso. O Criador não está submetido ao nosso tempo. Mas veja, o Apocalipse fora escrito para a perspectiva do homem. As palavras proféticas de Paulo, por exemplo, né, do próprio Jesus de Nazaré, o que Jesus disse em Mateus 24? Olha, não passará esta geração, no caso a dele, né? Não passará aquela geração que ele estava vivendo ali, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E o que eram essas coisas que Jesus falou? Justamente as profecias dele a respeito do que aconteceria antes da sua segunda vinda e na segunda vinda propriamente dito. Em Mateus 24, isso está muito claro, não passará. Ou seja, Jesus disse o seguinte: a minha segunda vinda e tudo isso que eu estou dizendo para vocês que vai acontecer antes, tudo isso vai ocorrer ainda nesta geração. Naquela, não na nossa. Então, veja, tem esse raciocínio, gente, tem muitos outros versículos. Nós temos muitos estudos sobre isso. E quem estuda, amado, com o coração aberto, com seriedade, conferindo a palavra de Deus, né, os contextos bonitinhos, versículos bíblicos, vai entender. Então, se você não entende ainda, vou deixar na descrição do vídeo, pela gravação no YouTube, 2 links. O link da escatologia consumada de todos os estudos e vou deixar o link do Minuto Escatológico. Tá? Se você ainda não conhece esse assunto, eu te recomendo começar pelo Minuto Escatológico. Depois você acessa os estudos do link da escatologia consumada, os estudos completos. Tá? Assista, amado. Olha, amado irmão, amada irmã, assistam. Se você não conhece esse assunto, ele é fundamental para você entender o Evangelho. Então separa um tempo, abre mão aí da Netflix um pouquinho, né? Do Amazon Prime, deixa de lado um pouquinho os filmes e invista um tempo, gente. Você vai ver que você não vai perder tempo, você vai ganhar e ganhar muito em conhecimento. Em nosso raciocínio de hoje, estamos partindo, claro, dessa premissa, né? Que a segunda vinda de Cristo já se cumpriu, tudo está consumado. Muito bem. Então, voltando ao que eu estava falando no início, existe essa versão do universalismo que diz que no ano 70 acabou o joio, né? Alguns dizem que foi na cruz, outros dizem que foi no ano 70. E aquele universalismo mais clássico, né, que é bem mais antigo esse raciocínio, diz que toda a humanidade, 100%, desde Adão até qualquer homem, todos os homens e mulheres foram salvos. Veja, amados, esses raciocínios, eles estão equivocados. Tá? Pode parecer até uma boa notícia. Se você pensar bem, poxa, irmão Cristiano, é uma boa notícia, todos foram salvos, isso é maravilhoso. Gente, olha só, não é uma boa notícia, por quê? Porque não é a verdade. E se não é a verdade, não é bom. Nós temos que caminhar na verdade, ainda que a verdade não seja aquilo que nós gostemos. Vocês estão percebendo? A verdade, gente, não pode ser aquilo que eu gosto, que eu acho bacana. A verdade é a verdade. Independentemente do que eu acho ou deixo de achar. Então alguém ouviu falar assim, mas todos foram salvos 100% desde Adão. Ou então todos a partir da cruz ou a partir da segunda vinda de Cristo no ano 70. Todos passaram a ser da salvação, ou todos são. Este é um raciocínio que não tem fundamento bíblico. O Senhor Deus, amados, ele fez a criação, criou todas as coisas, e ele elegeu os seus filhos, já vamos falar um pouquinho disso, e ele também permitiu a má semente. Porque, veja, ele criou o primeiro homem, e nós sabemos, porque já estudamos isso algumas vezes, né? O primeiro homem era, sim, da má semente. Por quê? Porque ele não era celestial. A palavra diz que o primeiro homem foi do pó da terra e somente do pó da terra. O primeiro Adão. O segundo Adão, que foi Jesus, este sim foi celestial. Ou seja, Jesus tinha a imagem do que era terreno? Sim, porque ele tinha um corpo humano. Mas Jesus era celestial, obviamente. Mas o primeiro Adão não, ele foi apenas terreno. Então Deus criou aquele primeiro homem e ele permitiu que o primeiro homem então plantasse a sua semente e essa semente se espalhasse. É isso que nós lemos aqui agora. Vamos ler novamente Mateus 13, 24 e 25? Vejam só.
Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem. Esse homem aqui é o Criador. Está na parábola. Que semeou o quê? Boa semente em seu campo. Irmão Cristiano, quando que o Criador, que é este homem aqui da parábola, semeou a boa semente? Ele semeou desde antes da fundação do mundo. Ou seja, ele semeou no reino ainda, antes da manifestação física dessa criação. A palavra diz que ele elegeu o seu povo desde antes da criação do mundo. A palavra fala, né, os que dantes ou de antemão conheceu. Ou seja, antes dos tempos eternos, antes de haver criação, antes de haver esse cosmos aqui. Ou seja, a boa semente foi plantada ainda na eternidade. Por isso que nós somos celestiais, nós os eleitos. Somos a boa semente. A boa semente, ela é celestial. Ela tem origem celestial além da origem carnal aqui no mundo, que é o caso dos filhos de Deus. Então a boa semente foi plantada no campo de Deus antes da fundação do mundo. Mas enquanto todos dormiam, ou seja, na escuridão, perceba a metáfora, tá? Todos dormirem aponta para quê? Para a madrugada, para a escuridão. Essa escuridão é o quê? Foi a partir do advento do pecado que entrou a escuridão no mundo. Vocês entenderam? O primeiro homem trouxe o pecado e a morte, como Paulo disse, né? A morte entrou no mundo por um homem. Por meio dele entrou o pecado e a morte, né, no caso. Então, a partir desse momento, entrou a escuridão no mundo. O império das trevas, que durou até a cruz. Jesus, na cruz, aniquilou o império das trevas, né? Mas durante todo aquele período do Antigo Pacto, reinou o império das trevas. Reinou o quê? Morte, pecado, condenação, lei, enfim, maldição. Todas as maldições, né, reinaram naquele período de escuridão. Por isso que o texto fala aqui, mas enquanto todos dormiam. Por quê? Porque foi durante a escuridão. Veio o seu inimigo e semeou o joio. Amados, quem é o inimigo de Deus biblicamente? Veja, inimigo, gente, não no sentido de ter o mesmo poder, não é isso, tá? Algumas pessoas confundem, né? Tem gente que fala assim, mas Deus não tem inimigo, ele é poderoso. Gente, claro que Deus é poderosíssimo acima de tudo, tá? Mas o inimigo aqui é em relação às inclinações. Porque Deus é espiritual, Deus é bom, né? O seu espírito é maravilhoso. E, por outro lado, a natureza humana é o contrário de tudo isso. Então, ser inimigo de Deus não é que tem o mesmo poder de Deus. É porque se opõe à vontade de Deus. Entenderam? Então, quem é o inimigo de Deus? É a natureza humana. O Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, que a carne, que é a natureza humana, né, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E Paulo diz, e estes, ou seja, estas naturezas, se opõem uma à outra. Então, aqui está a resposta, né? A carne é inimiga de Deus. O Espírito de Deus luta contra a carne e vice-versa. Ou seja, essas naturezas se opõem, porque a carne é contrária à vontade de Deus. A carne é contrária às coisas de Deus. Percebe? Então, o inimigo de Deus, na metáfora aqui de Mateus 13, é o velho homem. Entende? É a natureza humana. Então, Deus semeou a sua boa semente antes da fundação do mundo. E na escuridão, enquanto todos dormiam, veio a natureza humana por meio de Adão e semeou a sua semente a partir do homem, pela vontade do homem e não de Deus. Houve, claro, uma vontade permissiva de Deus. Eu já vou chegar lá, a gente já vai entender um pouquinho melhor isso, tá? Quem nasceu de fato pela vontade de Deus, espiritualmente, foram os seus eleitos, os seus filhos, a boa semente, que no caso aqui na metáfora é o trigo, né? E o joio é a má semente, que o inimigo, metaforicamente, plantou. Ou seja, foram os descendentes do inimigo de Deus, os descendentes de Adão, da natureza humana. Perceberam, né? Então, abençoados, é importante a gente estudar isso aqui e a gente compreender esse processo aqui do joio, do trigo, das sementes, e a gente entender e combater o raciocínio do universalismo, porque ele é contrário à revelação de Deus. Então, como eu falei no início, pode ser até que soe muito bem para alguns, né? Todos são salvos, ou então a partir da cruz, ou a partir do ano 70, todos agora são da boa semente. Isso pode soar muito bem, mas, gente, isso não faz sentido nem do ponto de vista da justiça de Deus. Isso não faz sentido do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista de tudo que Deus revelou. Amados, olha, eu vou deixar na descrição do vídeo também um link sobre a eleição e predestinação. É fundamental você entender isso. Que Deus criou e plantou a sua boa semente,
ele criou o primeiro homem e a partir dele foi plantada também a má semente, e que essas duas sementes existem e coexistem nesse mundo terreno. Tá? Então, o universalismo, seja ele pleno ou parcial, ele não faz sentido à luz do Evangelho. Tá? Mas, irmão Cristiano, de onde veio esse raciocínio, então? Esse raciocínio veio, amados, de uma má interpretação daquelas passagens, por exemplo, onde o apóstolo Paulo fala que o Senhor Deus quer que todos os homens se salvem, né? E fala que o Senhor morreu por todos, logo todos morreram. Não tem esse trecho que Paulo fala? Veja, esse todos, como já explicamos, e está muito bem explicado nessa playlist de predestinação e eleição, se refere a todas as etnias. Então é todos os tipos. Não são todos os homens no sentido de ser 100% dos homens individualmente. Todos os tipos de homens. Entende? Não só do ponto de vista étnico, mas também do ponto de vista de questões financeiras, né? Ou seja, Deus, há eleitos de Deus em todas as classes sociais, de todas as cores de pele, né? Todos os tamanhos, se é gordo, se é magro, se é branco, preto, alto, baixo, não importa isso aí. Então, todos os homens é todos os tipos de homens. Então, Deus salvou a todos? Sim, todos os seus eleitos de todas as etnias. Deus quer que todos os homens sejam salvos? Sim, como Paulo falou? Sim, todos os tipos de homens. Em outras palavras, não são ou não eram apenas os judeus. Esse é o raciocínio. Por quê? Porque a visão, gente, até o advento do Evangelho, da graça que abriu esse entendimento plenamente, mas veja, antes mesmo da graça, você pode notar historicamente que Pedro pregou para gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, não eram da linhagem de Israel, né? Então, o Pedro pregou para eles. Você vê que interessante? Antes mesmo da revelação da graça que foi dada a Paulo. Então, ali com Pedro já houve um despertar, né? Um despertamento para os próprios judeus. Inclusive, o texto de Atos dos Apóstolos deixa claro que os judeus ficaram até surpresos, perplexos, né? Porque eles imaginavam que o Espírito Santo desceria apenas sobre eles, judeus. Só que eles viram que o Espírito também desceu sobre os gentios. Então ali apontou o seguinte, olha, o plano de salvação de Deus diz respeito a todos os povos. Tanto que a profecia de Joel, né, que diz que o Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os povos, todas as etnias, se cumpriu. Mas ainda assim, com aquela profecia de Joel, os judeus ainda acreditavam que somente eles eram detentores daquelas promessas, do Espírito Santo, da vida eterna, salvação, etc. Mas não, o plano de Deus era muito mais amplo e englobava também os seus eleitos dentre as outras etnias. Então, todos os homens é isso, todas as etnias. Só que houve essa confusão e as pessoas, sem entenderem, né, sem observarem todo o contexto, compreenderam que todos os homens eram todos, desde Adão até qualquer homem e mulher que nasceu nesse mundo é salvo. E aí depois surgiu, com o advento da visão do ano 70, né, a revelação da segunda vinda de Cristo já consumada, houve então essa visão do universalismo parcial, né, onde alguns dizem que, na verdade, a partir do ano 70, todos que estão aqui no mundo são da vida eterna, são da salvação. Mas isso também não é uma realidade, já vamos entender de onde vem esse raciocínio e por que ele não é uma realidade, tá? Então, abençoados, antes da criação do mundo, o Senhor Deus semeou a sua boa semente. Ou seja, ele elegeu, ele escolheu os seus e deu um predestino, ou seja, um destino previamente estabelecido, a predestinação. Irmão Cristiano, que destino prévio foi esse? Foi o destino de serem seus filhos. Então, se hoje você é filho de Deus, filha, e você e eu nós somos, é porque Ele nos escolheu para serem seus filhos, para sermos, né, seus filhos. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Foi ali que o homem plantou a boa semente no seu campo. Perceberam? Então houve isso, né? O Senhor plantou a boa semente antes da criação do mundo e na escuridão, ou seja, a partir do pecado, a partir do advento do primeiro homem, a sua descendência, né? Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, na descendência de Adão também não veio os filhos da salvação que habitam também em corpos de carne? Sim, mas veja, o apóstolo Paulo fala que da mesma massa
o Senhor faz vasos para honra e para desonra, da mesma massa, ou seja, da mesma origem. Tá? Então, em Adão, houve a origem também da salvação, houve, mas principalmente por meio de Eva. Amados, é bom a gente entender o seguinte: Adão era da perdição e Eva era da salvação. Eva era da vida eterna, Adão não era. Por isso que o pecado entrou no mundo por meio dele. Você acha que o pecado, a morte, toda a maldição viria por meio de uma semente boa? Não tem lógica isso. Então, o primeiro homem era da perdição. Mas, irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza que Eva não era? Porque houve aquela profecia, né, de que o descendente de Eva, aquele que nasceria dela, pisaria a cabeça da serpente. Vocês se lembram disso? Ou seja, da descendência de Eva, nasceria aquele que pisaria a cabeça da morte, destruiria o império das trevas. Foi o Senhor Jesus. Obviamente, Jesus era da boa semente, claro, né? Isso é indiscutível. Então, da descendência de Eva veio a boa semente, de onde lá no futuro Jesus nasceu no final das contas, porque foi ele que pisou a cabeça da serpente, ele que destruiu a carne, a morte, o império das trevas, ele que fez toda essa obra. Então, existe essa prova bíblica de que Eva e da sua descendência viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, né? Metaforicamente, obviamente, né? E no caso de Adão, então, veio uma semente. Por isso que a carne é inimiga de Deus, a partir de Adão. Então, o que é a mesma massa? É a junção de Adão e Eva. Ou seja, Adão e Eva conviveram, coabitaram, tiveram relações, e deles saiu, então, as sementes. Perceberam? Inclusive, os dois filhos primeiros deles, Caim e Abel, também eram da boa e da má semente. Pode notar que a oferta de Caim para Deus não foi aceita, mas a de Abel foi. Por quê? Está entendendo? Tudo é uma questão de você entender as duas sementes. Adão e Eva, duas sementes. Caim e Abel, duas sementes. E da mesma massa, então, ou seja, dessa mesma origem, saiu vasos para honra e para desonra. Agora, a diferença é que os vasos de honra vieram do céu. São celestiais. O Paulo fala isso, né? Assim como o homem da terra é terreno e os terrenos são como ele, assim o que é celestial, os que são celestiais são como ele. Ou seja, nós que somos celestiais, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo para isso, somos como Jesus. Ou seja, de origem espiritual e celestial, diferentemente da perdição. Então, gente, por mais que nós não gostemos, não aceitemos, e o sistema religioso inteiro não aceita isso, não importa, amado, se a gente aceita ou não, é uma realidade bíblica. O Senhor elegeu os seus. Agora, aqueles que não foram eleitos nasceram por permissão de Deus, uma vontade permissiva de Deus. Já vou explicar um pouquinho melhor esse conceito, né? Eles nasceram e proliferaram no mundo. Então a boa semente foi semeada antes da fundação do mundo e a má semente foi plantada a partir da escuridão, a partir do pecado na criação. Então veja, gente, a má semente foi plantada pela carne, pela natureza humana, a inimiga de Deus. E nasceram, portanto, da vontade da carne. Vamos ver isso biblicamente? João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Alguns enxergam aqui nesse versículo essa questão de livre-arbítrio, né? Eles confundem receber com aceitar. Tá vendo, irmão Cristiano? Você fala que aceitar Jesus não existe, mas aqui, ó, os que receberam. Bom, receber é uma coisa, aceitar é outra. Receber é imperativo. Agora, você aceitar Jesus por sua própria escolha, eu não encontro respaldo para isso na Bíblia. Então, os que o receberam e os que creram é porque tinham sido eleitos e já tinham a capacidade para crer. É o que eu sempre digo, gente, quem crê é porque tem a capacidade prévia. Ou seja, antes mesmo de crer, ele já tem a capacidade, porque é filho, é eleito, é ovelha. Perceberam o ponto? Jesus deixou isso muito claro, né? Jesus disse o seguinte, alguns não criam nele, né? Ele fazia aqueles milagres, fazia grandes coisas, trazia grandes palavras, grandes ensinamentos, e muitos mesmo assim não acreditavam nele. Jesus falou o seguinte, vocês não creem porque usaram o livre-arbítrio e não querem crer. Foi isso que Jesus falou? Não. O que ele disse? Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Em outras palavras, para crer,
tem que ter a capacidade prévia dentro de si, tem que ter o dom dentro de si para crer. Perceberam? Então, os que o receberam e creram em seu nome é porque antes mesmo já eram eleitos. E aí se tornaram filhos do Senhor, porque já tinham a capacidade dentro de si. Mas, Cristiano, como assim se tornaram? Eles já não eram? Gente, eu não vou entrar nisso hoje, tá? Como eu falei, tem um link aí da eleição e predestinação e há explicações sobre isso, tá? Sobre a questão da filiação, etc. Hoje não há tempo de me aprofundar nisso porque não é o assunto. Mas quem quiser se aprofundar, os estudos estão à disposição de todos, tá? 13. Agora observe o 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Olha só. Ou seja, os que creram, os que o receberam, foram aqueles que não nasceram simplesmente da descendência natural. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, aquelas pessoas que creram, elas também não haviam nascido da carne? Sim, abençoados, mas o texto aqui está dizendo o seguinte, a origem dessas pessoas não é simplesmente carnal. É isso que o texto está dizendo. Eles não nasceram da descendência natural, ou seja, a origem principal deles não é carnal. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Perceberam? Ou seja, por outro lado, há aqueles que nasceram pela vontade da carne. Ou seja, a carne se reproduziu e eles nasceram, mas não tinham origem celestial. Está notando que há uma vontade da carne aqui? Ah, mas irmão Cristiano, e a vontade de Deus? Já vamos chegar lá. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Perceberam? Ou seja, nós que somos filhos eleitos de Deus, não nascemos simplesmente porque nossos pais coabitaram carnalmente. Perceberam? Desde antes da fundação do mundo, nós já tínhamos origem espiritual. Agora, a má semente não, ela nasce só de origem carnal. Então, nasce pela vontade da carne. Mas, irmão Cristiano, é a vontade de Deus. Não foi Deus que criou também Adão, e de Adão veio, né, a má semente? Claro, gente, só que veja, existe um conceito que eu costumo apresentar para tentar explicar da melhor maneira possível isso. Existe o conceito, que eu entendo, né, pelo menos, da vontade de Deus, que há dois aspectos nela, no caso, né? A vontade ativa, onde Deus atua diretamente numa circunstância, e existe a vontade permissiva, ou seja, a vontade onde Deus simplesmente permite que coisas aconteçam. Eu, pelo menos, entendo assim a questão da vontade de Deus. Ou seja, Deus criou Adão? Criou. E ele permitiu que a descendência de Adão existisse e se espalhasse. É isso que o texto aqui está falando em João. A vontade da carne é isso. Porque a carne coabita, então, biologicamente, os descendentes vão nascer. Mas claro que é uma vontade de Deus ali no sentido de permitir que isso aconteça. Entende? Então, existe essa questão da vontade permissiva. Então, houve uma vontade ativa de Deus em semear a boa semente. Sim. E houve a vontade ativa de Deus de criar, de fazer a criação. E para isso tinha que, claro, haver o homem também. Então, ele criou o homem do pó da terra. Só que aquele primeiro homem não tinha origem celestial. A palavra diz que aquele homem era apenas alma vivente. E, claro, pó da terra. Né? Então, não houve uma origem celestial naquele homem. Interessante isso, né? Ou seja, Deus criou aquele homem e ele permitiu, e aí que entra a vontade permissiva, né? Que a sua descendência má crescesse, né? Se multiplicasse. Como eu falei, a vontade da carne é o quê? É o homem e a mulher coabitar. Tem relações e aí nascem os descendentes. Então o Senhor permitiu. Inclusive, é por isso que a palavra diz que Deus suportou com paciência os vasos de desonra. Vamos ver isso? Romanos 9, 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, olha só, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Aqui é uma pergunta retórica de Paulo, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Na verdade, ele não está perguntando, ele está afirmando, né? Deus suportou a existência deles. Então, aqueles que nasceram pela vontade da carne,
Com a vontade permissiva de Deus, obviamente, o Senhor permitiu a sua existência e ele a suportou, até pela questão do juízo. Então, aqueles sofreriam o juízo. Aqueles que nasceram não de origem celestial. Aqueles que não foram predestinados. Aqueles foram apenas e são apenas destinados. Ser destinado é uma coisa, predestinado é outra. A predestinação foi um privilégio dos filhos de Deus eleitos antes da fundação do mundo. Percebem? E os vasos de desonra, a má semente, que é o joio, os bodes, né? Existem várias designações, né? Os filhos da perdição e por aí vai, Deus os suportou. Perceberam no texto bíblico, né? Então nós não nascemos simplesmente da vontade da carne. Nós tivemos e temos origem celestial, né? Aí alguém pode perguntar, mas irmão Cristiano, Deus não criou também a perdição? Nesse caso, eles também não seriam filhos? Gente, vamos lá. Do ponto de vista da criação, sim, todos são filhos. Nós temos que observar os pontos de vista. Do ponto de vista da criação, todos são filhos, porque todos têm origem em Deus. Entendam isso. Só que, veja, existe um conceito principal de ser filho de Deus na Bíblia, que é o fato de ter sido eleito e predestinado à filiação. Entende? Então, do ponto de vista da filiação celestial, do ponto de vista da vida eterna, de ser eleito, existem os filhos que são eleitos. Agora, se você pensar do ponto de vista da criação, todos são filhos. Mas só que nós estamos tratando do sentido principal de ser filho. Ser filho, neste sentido do Evangelho, é ter sido eleito por Deus e predestinado a ser filho da salvação. Então, o nosso conceito que nós tratamos aqui de filho, né, é nesse sentido, de ser filho da salvação. Entende? De ter sido eleito desde antes da fundação do mundo. O ponto de vista que nós tratamos aqui não é do ponto de vista da criação. Entende? É do ponto de vista da eleição. Então, quando usamos a expressão filhos de Deus, é sinônimo de eleitos de Deus, escolhidos para a vida eterna, escolhidos para serem da família de Deus. E por aí vai. Perceberam, né? Está bem claro isso? Eu acho que está bem claro, né? Então, amados, vamos lá. Esses vasos de desonra, como acabamos de ler, né? Vasos da ira, o joio, a má semente, por que eles ainda existem? E existirão para sempre nessa terra aqui. Por quê? Porque, veja, aqui é o habitat natural deles. Aqui é a origem da má semente. Mais uma vez, a boa semente, que somos nós filhos eleitos, temos a origem carnal, a imagem do que é terreno? Temos. Enquanto estivermos habitando nesse mundo aqui, traremos também a imagem do que é a carnal. Ou seja, temos a herança adâmica ainda. Só que a nossa origem não é apenas carnal. Ou seja, nós não nascemos apenas pela vontade da carne. Perceberam? Nós nascemos pela vontade de Deus, espiritualmente. Então aqui nós estamos de passagem, né? Estamos cumprindo aqui o propósito de Deus, que Ele estabeleceu. Não nos cabe ficar questionando Deus. Ah, Senhor, por que eu vim para cá? Se tudo está consumado, se o Senhor já fez a obra, etc., já veio. Tem gente que fica questionando, manda e-mail para mim. Ah, Cristiano, não faz sentido, então por que eu estou aqui? Ué, meu irmão, você está aqui porque Deus quis que você estivesse. É a vontade dEle. O Senhor Deus, a palavra diz, que Ele criou a terra, a criação, para que ela fosse habitada. Então você está aqui cumprindo esse propósito de Deus, de habitar a terra. E existem outros propósitos, né? Estamos aqui para sermos a luz do mundo, o sal da terra, para fazermos boas obras. Então existem diversos propósitos de Deus. Mas nós estamos aqui de passagem, por quê? Porque a nossa cidade está nos céus. Vocês se lembram que recentemente estudamos sobre isso? A nossa cidade, ou seja, a nossa origem é celestial. Estamos vivendo um momento de vida carnal aqui, cumprindo esses propósitos? Sim, mas a nossa origem, a nossa cidade está nos céus. Agora, aqui na terra é a origem da má semente. Eles são da terra. Então, eles nunca vão deixar de existir aqui na terra. 1 Coríntios 15, 47 e 48. O primeiro homem era do pó da terra. Adão, o primeiro Adão, né? O segundo homem, o segundo Adão, Jesus, do céu. Note que Paulo está falando aqui de origem.
A origem do primeiro homem é o pó da terra, simplesmente. Ele não veio do céu. Por outro lado, o segundo homem, sim, ele veio do céu. Agora veja o que Paulo disse. Os que são da terra, ou seja, existe um grupo de pessoas que são da terra, que nasceram apenas da vontade da carne, como nós lemos lá no livro de João. Não nasceram da vontade de Deus, do ponto de vista espiritual. Entende? Nasceram da vontade humana apenas. Tem origem apenas humana. Então eles são da terra, como está sublinhado aí. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Ou seja, nós que somos celestiais somos semelhantes a Cristo. Ou seja, Cristo teve origem terrena? Teve, mas ele era do céu, claro. E nós também. Temos origem terrena? Temos, mas a nossa origem principal é do céu. Perceberam um ponto aí? Ou seja, a má semente é da terra, os que são da terra. Então, não tem lógica você dizer que eles não existem mais aqui. Ah, no ano 70 acabou a má semente. Não, ela continua aqui. Inclusive, eu sempre digo isso, você pode observar empiricamente, gente. É só você olhar para o mundo e você vê o mundo, as condições do mundo. Há um texto bíblico que nem foi de Paulo, mas que ele é verdade, que é de João. João disse assim, ó, o mundo jaz no mal. Aparece na tradução maligno, inclusive com letra maiúscula, como se fosse um diabo, uma personalidade, né? Um diabo espiritual. Não, no grego a palavra maligno é a palavra mal, genérico. M-A-L, mal. Entende? Então é o mal genérico. Maligno não é um personagem, não é um diabo espiritual, é o mal de maneira genérica. Ou seja, qual é a origem do mal? O Paulo revelou, é a carne. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O mal é a natureza humana. Então o mundo jaz no maligno. No grego, o mundo jaz no mal, é o que? O mundo está tomado por obras da carne. Em outras palavras, é isso. Mais uma vez, gente, se você ler na Bíblia, maligno, inclusive algumas versões vêm com letra maiúscula em maligno, não é um personagem, não está falando de um diabo suposto espiritual. Maligno ali no texto em grego é o mal genérico. Não tem letra maiúscula ali. É bom que isso fique claro, né? Ou seja, o mundo jaz no maligno por quê? Porque a obra da carne impera. Porque a natureza má impera. Ah, mas irmão Cristiano, os filhos da salvação também não fazem obras más? Você mesmo disse isso. Sim, aliás, não foi eu que disse, né? O próprio apóstolo Paulo quem disse isso. Mas veja, gente, olha só, vamos lá. Uma coisa é você, sendo filho de Deus, praticar um mal eventual contra a sua própria vontade. É aquilo que Paulo fala. Eu não quero fazer o mal. Né? Eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas eu não quero realizar o mal que eu pratico. Então, há uma luta dos filhos da salvação por terem o Espírito Santo para lutarem contra o mal. Porque os filhos de Deus, a boa semente, o próprio nome já diz, né? Boa semente, eles são bons na origem. Então, há uma diferença entre você praticar o mal eventual, por um deslize seu, um descuido, etc., e você deixou a carne te levar, praticou um mal ali, etc., mas você nem aprova aquilo, há uma diferença grande para aqueles que têm prazer no mal. Você consegue perceber a diferença grande que há nisso aí? Porque a má semente é isso. Eles têm prazer no mal. Eles são naturalmente perversos. Percebam isso. Então o mundo jaz no mal, por quê? Porque a má semente atua poderosamente. Perceberam? Então por isso que eu digo que você pode observar a existência da má semente. Quantas pessoas perversas que há no mundo, né? Quantos psicopatas, quantas pessoas que são más em sua origem. Bom, para mim isso é muito claro, né? Aí você vai perguntar, mas irmão Cristiano, de onde vem então essa confusão que dizem aí que a má semente acabou aqui na terra? Bom, como nós vimos aqui a origem delas. Eles são da terra. Então aqui nunca vai deixar de ter má semente. Mas de onde vem esse raciocínio? Esse raciocínio vem de versículos isolados. Eu vou trazer um exemplo agora. Salmos 37, versículo 10. Pois ainda um tempo, e o ímpio não existirá.
Perceberam? Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Aí as pessoas isolam do contexto e dizem assim, bom, se houve a segunda vinda no ano 70 e houve, então tudo já se consumou. Se tudo já se consumou, então essa palavra aqui de Salmos também. Então o ímpio não existe mais. Bom, tudo bem. Se você isolar o versículo, como esse pessoal faz, né, e você aplicar esse raciocínio, aí parece que faz sentido. Parece. Por que parece, irmão Cristiano? Porque quando você isola um versículo do seu contexto, você pode aplicar qualquer raciocínio em cima dele, porque ele está isolado. Mas, gente, veja, qual é a perspectiva aqui deste versículo? Nós a encontramos no contexto, e um breve contexto. Veja, nós lemos o 10, vamos ler agora do 9 ao 11. Porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, serão arrancados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Recentemente nós estudamos até sobre isso, né? Sobre a questão das promessas de Deus e a terra prometida. E o que nós dissemos ali? Que a terra prometida para os eleitos do Senhor não era Canaã fisicamente para os judeus. Não, a promessa do Senhor é para o seu verdadeiro Israel, que aí não tem a ver com a carne, entende? O verdadeiro Israel ele é espiritual. Tanto judeus, gentios, não importa a etnia. Então a promessa da terra prometida, na verdade, é o território do reino de Deus. Então herdar a terra é herdar o reino de Deus. Observe o contexto. 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas em que perspectiva? Em que contexto? 11. Mas os mansos herdarão a terra. Os mansos aqui é uma referência aos filhos de Deus, tá? Em outras palavras, mas os eleitos herdarão a terra. Que terra, irmão Cristiano? O território do reino de Deus, a terra prometida, é o céu, é o terceiro céu. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu te pergunto, neste mundo material aqui que vivemos agora, existe abundância de paz? Responde aí. Irmão Cristiano, realmente não existe. E nunca vai existir. Então, esse texto aqui de Salmos 37, versículo 10, se refere ao território do reino de Deus. É lá que os ímpios não existem. Então, veja, antes da cruz, e antes da consumação de todas as coisas, da vinda do reino, né, e tudo mais, os filhos de Deus e os filhos da perdição, a boa semente e a má semente, vamos dizer assim, estavam em pé de igualdade. Estavam na mesma condição. Tanto que ambos, tanto da salvação quanto da perdição, iam para a morte, para o Hades. Entende? Tanto o Filho de Deus da salvação quanto da perdição, quando eles morriam biologicamente, eles ficavam presos no Hades. Então eles estavam em pé de igualdade. Mas quando Jesus voltou, ele trouxe o seu reino e ressuscitou o seu povo, assim como ressuscitou também a perdição, as suas almas vieram à vida novamente. E o que Jesus fez? Ele convidou os eleitos para o reino. Então somente os eleitos entraram no reino. Houve uma separação ali das sementes no juízo final. No ano 70 houve o juízo final, né? Então houve a separação das sementes. E o convite feito para a boa semente foi o quê? Vinde benditos de meu Pai. Ou seja, os filhos da salvação foram chamados a tomarem o território do reino. Lá não existem ímpios. Na morte havia os dois. Estão percebendo o ponto? Entendam isso. Na morte, os dois, filhos da salvação ou filhos da perdição, né? Boa semente, má semente, na morte, eles estavam em pé de igualdade antes da vinda do reino. Com o advento do reino e com o juízo, os filhos de Deus foram chamados ao reino e os filhos da perdição receberam a sentença de morte e segunda morte. Então houve a separação. Então a perspectiva do Salmo ali que nós lemos, 37, é o reino de Deus. Lá não há ímpios, obviamente, porque o chamado para adentrar o reino foi para os filhos. Então, o Salmos 37 não está se referindo à terra física.
Vocês leram comigo o que Paulo disse, né? Os que são da terra são como um homem terreno. São da terra. Esses não adentram e nunca adentrarão o reino de Deus. Não é o que a palavra diz? Ficarão de fora, né? Aqueles que praticam a iniquidade. Ou seja, os filhos da perdição, que têm a iniquidade como prazer, que praticam o mal como natureza deles. Não é que eles praticam o mal eventualmente porque deslizaram. Não, eles têm prazer no mal. E a palavra diz o quê? Ficarão de fora. Então, esta é a separação. É lá no paraíso, lá no terceiro céu, que não há ímpio. Entende? Por quê? Porque eles ficaram de fora. E ficarão para sempre. Porque houve a separação no juízo. Mateus 25, do 31 ao 34, depois do 41. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso já aconteceu, o juízo final já aconteceu. Jesus já assumiu o trono de glória, né? Quando Paulo diz que Jesus entregaria o reino ao Pai, é uma força de expressão, porque na verdade Jesus e o Pai são um. O que aconteceu foi que Jesus assumiu o seu trono definitivamente e então cumpriu o juízo. 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele. Espiritualmente foi o que aconteceu. E apartará uns dos outros. É a separação que eu acabei de falar. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Perceberam? As duas sementes separadas. Porque as sentenças foram diferentes. A sentença dos filhos de Deus foi o quê? Vida eterna, não há condenação. Vinde benditos de meu Pai. Né? E porá as ovelhas... Isso está no futuro, gente, porque é uma palavra profética de Jesus. Mas já se cumpriu, tá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Perceberam o chamado? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, venham, adentrem ao território do reino. Ele pertence a vocês. Agora veja o que ele disse para o outro lado, para a esquerda. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ah, irmão Cristiano, mas se eles foram jogados no fogo, então queimaram e acabou. Gente, fogo eterno é sempre uma referência do juízo de Deus. Entende? Quando, por exemplo, Sodoma e Gomorra sofreu aquele juízo do Senhor, né? Que o Senhor mandou fogo do céu, aquele foi o fogo eterno. Ah, mas irmão Cristiano, ali no território de Sodoma e Gomorra não está mais queimando. O fogo não é eterno. Tem uns que falam isso, argumentam com isso, né? Ah, irmão Cristiano, nem tudo é eterno. Inclusive, gente, deixa eu abrir um parêntese. Tem gente dizendo que nem existe mais vida eterna. Gente, cuidado com isso aí, gente. A internet está cheia disso aí. Cuidado com isso aí. Ah, por que não tem vida eterna mais? Não, porque nem tudo é eterno. Lá em Sodoma e Gomorra o fogo era eterno, mas o fogo não queima até hoje. Pelo amor de Deus, gente. Como é que alguém pode cair numa conversa dessa, abençoado? Pelo amor de Deus, cuidado com isso aí, tá? Veja, o fogo eterno simboliza o juízo de Deus. Então você encontra no texto de Judas, na carta de Judas, dizendo isso, né? Ah, porque Sodoma e Gomorra sofreram o poder do fogo eterno. Ou seja, foi o juízo de Deus estabelecido ali. Os filhos da perdição, a má semente, foram condenados pelo fogo eterno. Eles foram apartados de Deus para sempre. Eles foram separados. O destino deles é a morte eterna. Já estão condenados. Veja o que Paulo fala, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que são da perdição, aqueles que pertencem ao mal, aqueles que não obedecem a Deus. 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna. Em algumas versões aparece perdição, né? Porque perdição, a palavra perdição no grego significa destruição. Então, qual é o destino da má semente? Após a morte biológica, as suas almas são destruídas para sempre.
eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Gente, olha só. O caráter da sentença de Deus, na verdade das duas sentenças, é eterno. Em outras palavras, aqueles que receberam um chamado para a vida eterna têm essa sentença até hoje, a boa semente. Então, aqueles que estavam mortos e ressuscitaram receberam um chamado e adentraram o reino. Esse chamado serve para nós até hoje e para todos os filhos de Deus de todas as eras. Então, a sentença que Deus deu para os filhos dele de vinde benditos de meu Pai, não há condenação para vocês. Essa sentença é para sempre. É vida eterna, sentença eterna. Tudo que Deus faz e fez tem esse caráter de eternidade. Veja, são duas sentenças, para os filhos e para a má semente. Qual foi a sentença da má semente? Apartai-vos de mim. O que você acabou de ler aqui que Paulo falou. Foram apartados, foram banidos da face do Senhor e o seu destino é a destruição eterna. Então o resultado da sentença que Deus deu é eterno. Então nós que somos filhos já nascemos em condição de vida eterna, como costumamos dizer aqui, né? Porque já nascemos depois da obra consumada. Já nascemos depois da vinda do reino, depois de tudo consumado, tudo pronto. Então já nascemos em uma outra realidade, onde tudo já foi consumado, todas as bênçãos já foram concedidas. Então já nascemos com esse chamado, vinde, vocês pertencem ao reino, vocês são filhos de Deus eleitos. Já nascemos em condição de vida eterna. Por outro lado, a perdição já nasceu em condição de morte eterna. Perceberam, né? Eles já estão sentenciados. As suas obras más já estão sentenciadas. Entende? Já estão julgadas eternamente. E eles serão para sempre aniquilados. Por outro lado, nós não. Após a morte biológica, seguiremos vivos. Nós, na verdade, não vamos morrer, né? É só o pó que volta para o pó. Mas nós seguiremos vivos na eternidade. Irmão Cristiano, como é que eu conheço? Alguém pergunta, eu quero aproveitar e responder, né? Como que eu conheço? Eu sei que alguém é filho da perdição. Veja bem, gente, ninguém tem carimbo, tá? Eu tenho um carimbo na testa, eu sou eleito, eu sou da perdição. Não. Jesus ensinou isso através das obras. Jesus se referindo, por exemplo, aos falsos profetas, que naquele contexto eram sim da perdição, né? Inclusive Jesus disse que o destino deles era o fogo também, né? Ou seja, o juízo de Deus. Os falsos profetas seriam julgados por Deus e iriam para o fogo, passariam pelo juízo, seriam destruídos também. Jesus disse que era possível conhecê-los pelos seus frutos. Então ninguém tem carimbo, você não tem que ficar procurando isso. Ah, aquele é eleito, aquele não é. Isso não importa, gente. Isso está no controle de Deus, é Ele que sabe, Ele que tem que saber. Agora, Ele deixou essa pista. Jesus disse, olha, vocês vão conhecer os falsos profetas pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então existe essa pista. Quando eu particularmente vejo sinal de psicopatia, sinal de perversidade, quando a gente conhece a história de alguém, pessoa que é perversa, que faz o mal e planeja o mal, e o que é pior, né, gente? Sabe aquele mal planejado, que a pessoa já tem aquela essência? Eu entendo isso como um grande sinal de perdição, de má semente, porque já tem a perversidade dentro de si. E ama aquele mal, e tem prazer naquilo. E o que a palavra diz? Não entrarão. Ficarão de fora, né? Esse é o termo que aparece. Ficarão de fora. Já estão de fora. Esses nunca adentrarão o reino. E todas as suas obras más já foram sentenciadas pelo fogo eterno. Percebeu? Por que chama de fogo eterno? Porque a sentença é eterna. Ou seja, o Senhor Deus, Ele trouxe a sua sentença, que foi baseada pela lei. A lei foi o fundamento jurídico, né? Ah, irmão Cristiano, mas a palavra não diz que Jesus foi o fim da lei? Ele foi o fim da lei para os eleitos. A palavra não diz? Cristo é o fim da lei para a justiça de todo o que crê. Quem é o que crê? É aquele que tem a capacidade prévia de crer, como eu falei agora há pouco. É o eleito. Então o fim da lei foi para o eleito. Perceberam? O que a lei impingiu do ponto de vista jurídico de Deus, né? Ou seja, a condenação que veio, não foi para os filhos. Para aquele que crê, houve o fim da lei que foi Cristo. Mas não houve o fim da sentença para a perdição.
E o fogo que simboliza na Bíblia o juízo, qual é a característica que a Bíblia dá? Fogo eterno. As pessoas levam para o lado literal, né? E criaram um inferno, né? Onde tudo pega fogo eternamente, as pessoas estão queimando. A Bíblia não fala disso, gente. Fogo eterno é um símbolo de juízo. E ele tem essa característica de eterno, por quê? Porque a sentença de Deus é para sempre. Tá? Então, como você pode conhecer alguém da perdição? Como eu falei, ninguém tem taxado na testa da perdição e da salvação, mas pelos frutos você desconfia. Inclusive, até para você saber quem é da salvação, também pelos frutos. Pessoa de coração bom. Olha só, as pessoas às vezes nem conhecem o evangelho ainda. Mas você já percebe um coração bom, pessoas de boas atitudes, pessoas que amam o próximo. Perceberam? Elas ainda não conheceram o evangelho, porque de repente não chegou o tempo da revelação para aquela vida. Se vai chegar ou não, só Deus sabe. Mas independentemente disso, a pessoa tem na vida dela o bem. Perceba isso, gente. São frutos. O fruto fala da essência da pessoa. Então, quem tem a essência má, e você consegue perceber pelas obras, ali tem, como é que diz, uma evidência. Você não pode ficar taxando e nem deve. Como eu falei, isso pertence a Deus. Não fica nessa de, que ele é, não é. Não fica esquentando a cabeça com isso. Agora, pelos frutos você tem as evidências. Então, existem as evidências do mal e as evidências do bem. Esse é o ponto. Tá, abençoados? Então, entendam isso. A má semente, ela existe e sempre existirá aqui na terra material, na terra física, né? Aqui na criação material. Por quê? Porque eles são daqui. Os que são da terra são como o homem terreno. Eles são daqui. Aqui é o habitat natural deles. Eles sempre existirão. Agora, quando a palavra diz que os ímpios não existirão mais, é no reino de Deus. Porque eles não receberam o chamado para adentrarem o território do reino. É simplesmente isso, tá? Então, amados, entendam isso. Não acreditem em universalismo. Seja ele pleno, completo, ou seja ele parcial. Depois do ano 70 os ímpios acabaram. Não existe isso. O mundo jaz no mal. O ímpio está aí aprontando. Pelos frutos você pode conhecer. Mas nem lhe cabe ficar tentando conhecer. Deixa rolar. O importante é que você é da salvação. Você é da vida eterna, percebem? E eu quero encerrar, então, com Romanos capítulo 9, versículo 23. Veja, amados, Deus suportou o plantio do joio, como nós vimos, para que a sua ira fosse aplicada. Por outro lado, o eterno Deus e o seu amor, né, no caso, o amor de Deus, foi demonstrado nos seus filhos, aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Fomos eleitos, inclusive, para participarmos da glória do Senhor. Então, se por um lado houve os da perdição e Deus os suportou, por outro lado, Deus nos criou para a sua glória, né? E para recebermos também a sua misericórdia e o seu amor. Por isso encerramos com esse versículo maravilhoso. Que dizer? Se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Perceberam? Ou seja, fomos preparados por Deus desde antes da fundação do mundo, para participarmos da sua glória, para vivermos na eternidade. Estamos vivendo um período terreno aqui, mas na verdade viveremos na eternidade no território do reino de Deus, que é a nossa terra prometida. Lá sim não existe e nunca existirá a má semente. Amém? Entenda isso, é o seu chamado, é viver para sempre no reino de Deus, porque você é filho, filha, escolhido, escolhida desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso. Amém.